Muito bem. Bom, a ideia aqui hoje é a gente, de forma prática, mostrar o funcionamento da nossa solução e, vamos, no final, ter um momento aqui para tirar dúvidas. Dividimos aqui basicamente 3 momentos aqui nosso encontro hoje aqui. Eu vou fazer uma visão geral aqui dos top frutos. O Turíbio, que já está aqui conosco, vai mostrar na prática, na nossa ferramenta. E nós temos aqui também um convidado especial. Hoje o líder do time da IA está aqui conosco, o Nicolau, e ele está aqui dando oi, e é o nosso cara de IA. Então, vem aqui as dúvidas que vocês tiverem, vai mostrar aqui alguns exemplos, tá? O que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu só queria pedir, combinar o seguinte, aqui com todos, tá? Para desligarem o microfone. As dúvidas que forem surgindo podem estar colocando no chat, tá? E no final a gente vai ter um tempo para a gente estar abrindo também para perguntas, tá bom? Então, basicamente, dessa forma a gente está conduzindo aí e vamos estar dando início aqui. Já iniciamos aqui a gravação, pontualmente vamos estar já seguindo aqui conforme o nosso cronograma. Beleza? Vambora! Vamos lá. O link está aberto, outros podem estar, vão estar entrando aqui durante o nossa reunião aqui. Mas eu vou compartilhar aqui, algo bem prático aqui, só um momento aqui, e fazer um comentário aqui, uma visão geral sobre o nosso módulo de stop furtos, tá? Então, a gente vai falar aqui, a gente vai focar aqui nessa nossa live aqui, falando sobre o funcionamento, principalmente das ocorrências do vídeo monitoramento. Acho que vai ser o ponto central hoje aqui que a gente vai estar comentando. Porém, a gente tem todo um contexto que envolve aqui o stop furtos, e eu vou estar citando aqui, caso vocês, alguns possam não saber, e em outros momentos a gente pode estar conversando algo mais específico, tá? Hoje nós temos como solução do acesso à loja, né, para quem tem trava de controle de acesso. Hoje, basicamente, a gente tinha apenas o acesso, né, via aplicativo. Mas com a nossa solução de reconhecimento facial, hoje, que a gente tem integrado com a Control ID, nós criamos hoje um link, tá? Um link de acesso, então você pode ter um QR Code lá na porta do seu micromarketing. Quando o cliente acessar lá o micromarketing, ele vai ser direcionado para esse link de acesso, tá? Que é uma página onde ele vai preencher as informações. Aqui, já vou mostrar aqui, passar, e dar acesso, fazer o cadastro, e tira lá uma selfie, e com essas informações você tem aí o cadastro para poder liberar o acesso via reconhecimento facial, tá? Então, hoje a gente tem, além do mercado do nosso app do cliente, hoje a gente tem esse acesso da loja também por reconhecimento facial através da Control ID. A parte de monitoramento é o ponto central hoje aqui da nossa live aqui, falando sobre vídeo monitoramento com inteligência artificial, tá? A parte de alertas, hoje nós temos também nossa solução alertas automáticos, e também temos a possibilidade de integrar isso via WhatsApp, tá? O Turíbio vai mostrar um pouco sobre como funciona essa gestão das ocorrências, tá? Como é que você faz o gerenciamento, a gestão disso, e a integração com o nosso financeiro. Então, nossa solução ela é integrada. Então, quando gera lá, ocorre uma perda, isso gera ou integra lá com o estoque, né, gerando uma perda, ou então com contas a receber,
quando você consegue reaver o valor. E isso tudo pode se refletir na DRE, e uma vez que a gente tem esses cadastros, tá? Esses dados do cliente, dos seus clientes, que é muito importante, isso tudo aqui acaba servindo como base para o nosso CRM. A gente tem um módulo de CRM, vou estar comentando, não é o tema hoje aqui da live, a gente vai estar fazendo outras falando sobre isso, tá? Mas só seguindo aqui é um exemplo aqui da tela de cadastro, tá? Quando você acessa o link de cadastro, tá? Então, você tem os dados, são esses 3 passos, sendo que o principal aqui é os dados pessoais e a captura do rosto. O passo 2, se você quiser habilitar, pode, tá? Ou desabilitar, que é a questão do endereço. Então, a gente tem um link que é responsivo, tá? A parte aqui hoje, hoje o nosso controle de acesso por reconhecimento facial é realizado em parceria com a Control ID. Aqui estão os 2 equipamentos que a gente hoje tem integração, tá bom? E hoje a gente vai estar trabalhando sobre esse tema aqui, parte de monitoramento IA, tá? Vamos estar também comentando a parte de notificação, vamos estar falando sobre gestão, comentei como o nosso sistema é um RP, a integração hoje aqui com o financeiro, e isso tudo servindo como base, uma vez que a gente tem esses dados dos clientes, isso serve como base de quê? Da gente poder para a gente poder aumentar os lucros, né? Então, hoje a gente tem, você poder trabalhar clube de desconto, cupons de desconto, cashback, hoje a gente tem um módulo nativo de cashback, trabalhar com disparo de mensagens via WhatsApp, você ter acesso a dashboards específicos para você analisar curva de ABC de clientes, análise de consumo, análise de crédito, enfim, tá? A gente quer entregar uma solução que seja completa, tá? Então, a gente vai estar combinando uma próxima live para falar só sobre essa questão do nosso módulo de CRM aqui, tá? Mas voltando aqui para o nosso ponto em questão, hoje a gente, então, o objetivo da nossa live aqui, a gente falar sobre a parte de monitoramento, vídeo monitoramento com inteligência artificial, tá bom? Percebi aqui, desde o início aqui, que outros chegaram aqui, desde a nossa abertura. Se você tiver alguma dúvida, pode estar colocando no chat aqui. No final, a gente vai também abrir para a gente poder ter um momento aqui de perguntas e respostas, tá bom? Então, esse aqui é o overview que a gente vai estar hoje trabalhando, tratando. A gente vai ter agora a parte do Turíbio, que vai estar mostrando para a gente aqui na ferramenta, no nosso recurso de monitoramento IA, como funciona, como as ocorrências chegam, e nós, em seguida, vamos estar, o Nicolau, nosso líder aqui do time da IA, especialista em inteligência artificial, vai estar aqui conosco, colaborando com esse assunto, tá? Mostrando alguns exemplos, as dúvidas que vocês tiverem. Essa é a hora. Dúvida sobre inteligência artificial, vídeo monitoramento de inteligência artificial, esse é o momento. Estamos aqui com o nosso líder, parceiro, Nicolau aqui, então, um cara especializado no assunto, tá bom? Então, vamos lá. Cadê o Turíbio? Turíbio. Bom dia! Só alegria por aí, pelo jeito, né? Apesar do frio, né? Estamos aqui batendo hoje aí os seus. Agora pela manhã, agora está um pouquinho melhor, mas estavam batendo ali os 4 graus, né? Mas estamos aqui realmente para que possamos somar, né? E é importante, né? Stop Fruits realmente ele tem feito um diferencial dentro de um dos produtos nossos que tem feito muita diferença, né? E a gente quer mostrar aí na prática realmente como é que esse produto funciona, né? E trazendo aí realmente uma segurança bacana para a gente, né? Mas usando a ferramenta de uma forma correta, né? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para que a gente possa então dar sequência então nessa apresentação do produto para vocês. Beleza, tá todo mundo enxergando aí?
Minha tela, tá enxergando aí? Tá, beleza, beleza, vamos lá então. Gente, então essa daqui é a tela do sistema que vocês já usam hoje, né? A tela principal lá do Mercatus, né? Então, na nossa ponta esquerda aqui, ó, nós temos aqui essa flagzinha aqui, ó, esse ícone, né, no caso, que é o ícone do Stop Furtos, né? Então, a gente clica nele aqui, ele vai gerar para nós aqui, então, uma dashboard do Stop Furtos, né? Status de PDV, dashboard por unidades de PDVs e logs de porta de acesso, tá? Esses três grupos aqui, a gente pode, numa outra live, falar especificamente sobre eles, mas hoje a gente vai falar sobre a dashboard do Stop Furtos, tá? Vamos entrar lá nele para a gente dar uma analisada e entender como é que funciona, né? Então, aqui eu tenho a tela da dashboard, né? Do Stop Furtos, né? Onde ele tem aqui a listagem das ocorrências, anomalias, né? Tudo ele vai estar gerando aqui para a gente, tá? Mas para que eu possa chegar num filtro legal aqui, então eu clico aqui na barrinha laranjinha aqui, ó, bem aqui, dou um cliquezinho, e aqui, então, eu tenho a tela para que a gente possa, então, uma tela de filtro, né? Onde a gente vai, então, fazer o filtro do que a gente quer ali buscar, né? No nosso caso aqui, nesse momento, vamos fazer aqui um testezinho aqui de desvios, né? Que é o que importa aqui para a gente, tá? Então, eu posso aqui, no desvio, dizer o período inicial e o período final, tá? Eu posso inserir, tá? Eu posso fazer essa validação também por tipo de período, né? Se eu quero no dia atual, se eu quero no dia anterior, se eu quero de forma semanal, quinzenal, então eu posso gerar. Lembrando sempre, é importante isso, tá? Lembrando sempre que, no momento, né, as nossas câmeras ali, as imagens das câmeras, elas ficam salvas no período de 72 horas, tá? Até 72 horas, elas ficam armazenadas ali. Depois desse período, elas são substituídas por novas anomalias, tá? Então, elas ficam disponíveis ali por 72 horas para você baixar ela. Depois desse período, você não consegue mais baixar, tá? Ela não vai mais estar lá, tá? Então, vamos fazer aqui um filtrinho aqui. Vamos pegar aqui anomalias e vamos filtrar, para a gente ter uma ideia aqui, ó. Então, aqui é a nossa dashboard, né? Ele vai gerar dessa forma aqui, tá? As ocorrências, tá? Tipo de ocorrência, tipo de pendência, ocorrência por situação de qualidade, tá? E ocorrência por PDV. Então, a gente consegue ter aí 4 pontos muito importantes que a gente precisa, tá? Então, se a gente for lá na listagem agora, né? Ele gerou aqui para mim uma ocorrência, né? No dia 30/7 de 2025, aonde ele diz que houve um cancelamento de venda ou uma tentativa de pagamento. Então, a pessoa tentou ali, quem sabe, comprar um produto, né? E não quis e cancelou, né? Ou ela tentou pagar e não conseguiu fazer o pagamento lá no PDV, tá? Então, a gente pode fazer, então, uns tratamentos, né? Sobre essa ocorrência, né? Então, aqui a gente tem uma situação do lado direito aqui que está dizendo que está como pendente, tá? Mas a partir do momento que eu começar a fazer esse tratamento, eu posso vir aqui e ticar que eu estou conferindo. Por quê? Se tiver mais de uma pessoa fazendo esse tratamento, quando eu estou colocando ali que eu estou conferindo, ele vai marcar para mim aqui, ó, qual tipo de conferência que eu estou fazendo, tá? Se vai ser ali um desvio, se eu recuperei o produto, aqui que nós vamos fazer daí toda a parte do tratamentozinho do produto para que a gente possa ou recuperar esse produto para o nosso estoque, ou realmente ali tratar ele como quitação e entrar ali e definir ali as regras de pagamento que eu recebi esse produto que foi ali pego ou não foi quitado, tal. Então, eu consigo recuperar essa questão financeira por aqui, tá? E até a questão do estoque também, tá? Para que a gente possa tratar. Se eu colocar aqui sem ocorrência, né? Ele vai, então, pedir para a gente fazer esse tratamento, né? Finalizado sem ocorrência, tá? Agora, eu posso voltar lá e editar. E na tela aqui de ocorrências,
tá? Se eu estiver falando muito rápido, aí, gente, me dá um toque aí que eu sou meio acelerado mesmo, tá? Então, na tela de ocorrência aqui, então eu vou ter aqui unidade, PDV, ocorrência, ele já vai trazer os dados para mim do produto, tá? Ele já vai trazer, tá? Então, eu ia aqui embaixo, aqui, o produto para mim, tá? Ele vai trazer aqui para mim a data da ocorrência, a operação, o tipo de transação que foi feito, tá? Se os tipos de disparo, porque eu posso receber essa ocorrência para mim por e-mail, tá? Aonde que eu defino essa regra, tá? Eu venho aqui, ó, disparo de ocorrência, no segundo ícone aqui, ó, eu clico nele, tá? Tipo de disparo, geralmente vai ser aqui, tá? Via WhatsApp, tá? E depois o Alex explica ali, o Alessandro explica para vocês ali como é que funciona aqui, né? A gente tem que ter um pacote especial para que isso aconteça, tá? Eu coloco e dou um continuar e ele vai fazer esse disparo, ok? Depois ele explica melhor como é que funciona para vocês aqui, tá? Outro tipo aqui eu posso visualizar a ocorrência e vamos lá para o carinha que a gente gostaria de realmente de visualizar, né? Isso na base da câmera ali, tá? Os cortes ali que a IA nos enviou, né? Então eu venho aqui nesse íconezinho aqui, ó, para fazer essa visualização de gravação. Clico nela. Eu não vou ter nenhuma imagem aqui agora, mas ele vai gerar aqui para nós, ó. Então, nesse caso aqui foi um achocolatado, né? Como a gente não tem nenhuma gravação, porque aqui é uma base de homologação ou uma base de teste, né? Então, a gente não vai ter nada aqui. Então, aqui eu tenho os frames, né? Aqui da gravação, aqui. E aqui do ladinho, aqui, nesses ícones aqui, ó, nesse tracinho aqui que vai aparecer para vocês, lá que para mim não, como para mim não está ativado aqui, aqui você tem a opção, então, de baixar esse vídeo, tá? Então, você consegue baixar ele para que você possa fazer um tratamento aí mais visual, ou se quiser também fazer o tratamento por aqui, visualizar o que está acontecendo, também pode ficar. Mas lembrando que a imagem que está aqui, ela vai ficar disponível somente 72 horas, depois ela não vai mais estar aqui, tá? Então, eu tenho que vir aqui e baixar esse vídeo para que ele não fique, não tenha perca, que você não tenha acesso a ele depois, tá? Então, ele vai gerar aqui para nós, então, as ocorrências e vai gerar aqui também as anomalias quando obtiver ali, no caso, uma anomalia, ok? Então, é nessa telinha aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui. Então, você clica ali nas engrenagenzinhas, vem até no penúltimo ícone aqui, ó, que é uma sineta, né? E tem ali a opção, então, de visualizar a gravação, ok? Tá? Então, aqui a gente tem o log do cupom, que ele vai gerar aqui, né? Os tipos de logs para a gente, do cupom. Eu posso visualizar o cupom, tá? Lá, aqui a tela que ele vai visualizar o cupom e o que foi envolvido ali dentro do cupom, ok? E aqui nós temos, então, a visualização da ocorrência. Deixa eu ver se vai carregar aqui para a gente. Tá bem legal. Ah, apareceu. Não estava aparecendo, hoje agora apareceu. Tá? Então, cancelamento de tentativa de pagamento, tal. Então, ele vai mostrar para nós aqui toda a ocorrência que aconteceu com esse produto, né? Que ele vai ficar disponível lá para você, lá no placar de vendas, tá? Então, ó, deixa eu fechar aqui. Isso. Editar. Vamos voltar aqui para essa tela novamente para a gente poder entender aqui melhor. Tá? Então, aqui, vocês lembram que eu peguei e cliquei lá no produto lá para que ele fosse fechado lá, né? Finalizado sem ocorrência. Tá? Mas não foi esse caso, né? Ele teve uma ocorrência tal e eu quero tratar essa ocorrência. Como é que eu vou tratar? Vamos voltar lá novamente. Tá? A gente pode vir aqui, ó, e colocar aqui como pendente, porque eu ainda não finalizei, eu não tratei ele, né? Então eu venho, dou um salvar, e ele vai voltar aqui para a gente poder tratar ele novamente, tá? Então, agora sim, eu posso vir aqui, né, e fazer o tratamento desse produto, né, para que a gente possa ali acertar ele, se ele foi realmente um desvio, né, se esse desvio foi recuperado sim ou não, entendeu? Igual a gente já mostrou ali. Então, eu faço toda essa tratativa ali do produto, porque são aqueles pilares ali que o Alessandro nos colocou, né? Que é a questão
do estoque, a questão do financeiro e a gente ter todas as ocorrências depois para o CRM, né? Então, a gente tem que ter esses 3 pilares, né, para que a gente possa, ali, de forma bem específica e bem controlada ali, ter essas tratativas, ser levadas bem a sérios ali, para que a gente possa, então, tratar esse produto, né? E realmente, se ele foi, se eu conseguir fazer essa recuperação junto ao cliente ali do saldo, né? Então eu tenho que definir como que eu recebi ele, se foi por Pix, se foi uma transação de transferência, então eu consigo fazer todas essas quitações via esse tratamento aqui, né? Se esse produto realmente foi furtado e a gente não teve não conseguiu mais o retorno disso, mas eu preciso de qualquer forma tratar, porque ele vai dar baixa, eu preciso dar baixa desse produto no meu estoque, né? Então, para ficar, então toda essa parte de anomalias, né, e tratamentos, então a gente tem que tratar aqui nessa tela desse produto para que a gente possa ter algo assim bem definido, né? Então, essa é a tela, então, da gente fazer toda essa parte aí do tratamento, né? E depois ir visualizando sempre dentro do nosso dashboard aqui, né? Como é que está o resultado disso, né? Os tipos de ocorrência, né? E eu posso usar outros filtros aqui também, né? A gente usou aqui a questão do desvio. Também a gente tem o filtro das ocorrências, né? Eu posso filtrar aqui embaixo, aqui, em desvios, o tipo de situação que eu estou fazendo no momento, porque eu não quero que fique aparecendo todas ali, eu quero somente as que eu estou tratando no momento, né? Então, eu posso filtrar aqui, eu quero somente os que estão pendentes, que eu ainda vou tratar. Não, eu quero os que estão em andamento, que também ainda vou tratar, né? Eu quero só visualizar aqui, que apareça aqui para mim somente os finalizados, o finalizado os finalizados sem ocorrência, os finalizados com desvio, os finalizados com recuperação. Então, eu quero que apareça para mim, nesse momento, na minha dash aqui, somente esses aqui que eu tiquei, né? Então, a gente consegue ter várias visualizações na dashboard, né? Desde que eu use os filtros de formas corretas aqui, ok? E vamos gerar aqui uma ocorrência só para a gente dar. Agora eu quero gerar uma ocorrência inteira, só para vocês verem como é que ele gera na Dest, né? Então, quando é inteiro aqui, né? Então, cancelamento de venda manual, cancelamento de venda sem tentativas de pagamento, PDV offline, atualização de cargas, e aqui ele vai gerar aqui para mim, então, uma ocorrência, né? Por PDV e por loja, tá? Ele gera o extrato de loja também, tá? Isso aí. Aqui a gente tá, pode ver que ele gerou mais aqui pra gente, tá? Eu posso abrir mais aqui. Isso, tá? E todos a gente consegue fazer os mesmos tratamentos que a gente acabou de visualizar ali anteriormente, tá bom? Tá? Mas a tela principal que nós sempre vamos trabalhar, né, é a questão do desvios, né, que essa é sempre a principal que nós vamos trabalhar ali, e sempre filtrar aqui, ó, o tipo de período, tá? Sempre filtrar por aqui o tipo de período e fazer, então, para que a gente possa, né, fazer a visualização, então, da câmera ali, ou dos cortes da IA que irão enxergar para a gente, tá? Tudo que tem aqui é extremamente importante, tá? Tudo que é extremamente importante, porque não é somente a visualização da imagem que está chegando ali, mas também a gente fazer o tratamento ali, né, necessário para que a gente comece a ter uma visualização financeira melhor ali, né, da questão das percas, né, e das quebras, né, para que a gente não tenha isso com mais específico ali e de uma forma bem a sério, levado bem a sério aqui, para que possamos ter um resultado melhor aí no financeiro, né? Isso aí, Alessandro. Muito bom, Turíbio. Quero também registrar aqui, a gente está também aqui com o nosso dono do produto, nosso PO, Oséias, aqui também acompanhando. É bom que te falar alguma besteira aqui, Tosé, você nos corrige aí, viu? Manda malas, velho. Bom dia, estamos aqui na escuta. Muito bem. Osés, aproveitando aí que você já deu um oi aí, você quer complementar algo sobre o que o Turíbio comentou aqui? Antes da gente passar aqui para falar sobre a parte da IA especificamente?
Hoje não, Alessandro. Pode seguir aí. Eu tô com um barulho aqui de fundo, e vai ficar ruim aqui, acho que eu. Ok. Tá bom. Né? Lembrando, né, Alessandro, que aqui foi só tipo um passão assim, meio rapidão, né? Isso, Mas, isso. claro, que a gente tem todo um treinamento mais detalhado, tem vários... Inclusive, nós temos no nossa plataforma, em 4 Academy, nós temos uma trilha, tá? Os clientes Isso, que contratam a nossa solução, a gente libera a nossa trilha de aprendizado, tá? Sobre stop furtos, tá? Então, a gente tem lá uma trilha sobre isso aí. Ótimo, então. Estou vendo aqui que já tem algumas perguntas aqui, tá? Podem ir colocando as perguntas aqui, a gente no final já vai estar respondendo a elas. Aí eu vou pedir ajuda aqui para o Turíbio já dando uma olhada aqui, o claro, Nicolau vamos sim. também, o Osés também, para a gente estar no final respondendo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Agora gostaria de passar aqui para o Nicolau a vez aqui, o nosso mestre da inteligência artificial. Cadê você, Nicolau? Dá um oi aí para a galera. Boa, tranquilo por aí? Pronto, tá aqui. Beleza. Seja bem-vindo, Nicolau. Você vê esse nosso Brasilzão e as diferenças, né? Cleverson começou falando de 4 graus aí, eu não tá tão frio assim, eu acho que deve estar uns, aqui agora, nesse momento, 12 graus, mas eu tenho certeza que tem gente aí que tá com mais de 30. Com certeza. Você vê o tanto que nosso país é grande. Boa, turma. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é sempre bem positivo a gente falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre melhores práticas. Contem sempre comigo nesse sentido, até de uma maneira ampla. O que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco sobre a tecnologia como um todo e entrar em casos práticos em honest market, né? Mercado de autoatendimento, como a gente chama, e tiro as dúvidas logo em seguida, tudo bem? Vamos lá. Trouxe um vídeo que contextualiza bem essa etapa do desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo agora, né? Me apresentando, eu sou o Nicolau, sou o Chief Commercial Officer, sou o responsável comercial, sou um dos co-founders da NoLeak Defense, é a empresa que desenvolveu essa IA e atua aqui em exclusividade, inclusive nessa parceria com a E4 Mercados. E eu gosto de contar o porquê que a gente batizou a rede neural, né, que a gente desenvolveu de Ágata, porque isso facilita bem essa compreensão de propósito e onde é que a gente consegue, onde é que a gente quer chegar, né, onde é que a gente, em partes, já tem conseguido chegar. Eu acho que talvez vocês lembrem do filme Minority Report, que tinha ali o Tom Cruise como personagem principal. Tom Cruise, ele era um policial que recebia informações privilegiadas de 3 videntes, né? 3 precogs. Os precogs, eles falavam quando que ia acontecer um crime, quem que era a vítima e quem que era o algoz, né? E o precog principal era a Ágata, esse personagem que está na tela agora. Então, essa é a questão. A gente não está falando de regras na imagem. A grosso modo, né, a linha base do produto é a compreensão do que é o normal e do que não é normal em cima de visão computacional e traz o alerta quando alguma coisa sai do padrão. Então, só para exemplificar, nessa imagem, a Ágata sozinha entende qual que é o sentido correto da via, que dia que tem engarrafamento, que horas tem pessoas, quantas pessoas, elas se aglomeram, onde é que elas se aglomeram, qual faixa horária, o carro estaciona, onde é que ele estaciona. E tudo que sai do padrão, ela traz o alerta, ela é capaz de identificar que saiu do padrão e traz o alerta para o humano analisar se aquilo ali deve ser uma ocorrência normal ou não. Então, a gente está falando de machine learning, deep learning, reconhecendo o padrão de dados em uma imagem. Qualquer imagem. E aí, já talvez até antecipando alguma pergunta, a gente consegue funcionar em basicamente todas as câmeras. Ou seja, pode ser uma câmera que já está instalada lá na loja, a gente vai pegar o link RTSP ou RTMP dessa câmera e conectar na rede neural da Ágata para ela começar a aprender o que é o padrão daquela imagem. Bom,
Entrando agora no caso real, né? No caso prático. O que está acontecendo nessa imagem? E essa que é a grande diferença da parceria que a gente fez com a E4 Mercados. Além de trazer informações do cliente, do comportamento do cliente dentro da loja, a gente cruza informações com os seus dados financeiros e começa a apontar operações que têm uma probabilidade maior de fraude naquele momento. Então, por exemplo, se a pessoa está ali na região da frente do PDV, fingindo que está pagando, ela entrou, colocou o cartão, tirou, mas não teve transação financeira, é um comportamento fora do padrão que a gente vai conseguir identificar e alertar. Se a pessoa entrou na loja, foi para lá, para cá, ficou com um tempo de permanência condizente com o de alguém que está comprando, mas não teve transação, então, novamente, a gente vai trazer o alerta para o humano terminar essa análise dele mais subjetiva de será que houve fraude ou não houve fraude naquele processo. Da mesma forma, isso eu estou só citando alguns casos, tá? Da mesma forma, se houver, por exemplo, um cancelamento contínuo de produtos, se ele permanecer por mais tempo do que o normal na frente do PDV, se ele cancelar ali a operação, se a operação for cancelada não só pelo cliente, ele está na frente do PDV. Então, são comportamentos fora do padrão que a gente vai trazer para a operação terminar essa análise. Esse caso em tela, por exemplo, vocês vão perceber que o cliente não percebeu que ele não pagou o produto. Ele pega, traz o produto para o PDV, bipa, faz o pagamento, teoricamente, via QR Code. Vou até acelerar aqui um pouquinho. Faz o pagamento via QR Code, mas por algum motivo o pagamento não foi concluído. Então, quando ela sai da loja, dá como operação cancelada, e aí esse é um comportamento fora do padrão que vai chegar na operação. Depois a gente pode fazer a recuperação desse valor que ficou em aberto. Você vê que a tela até fica vermelho ali, operação não concluída. Bom, fora os alertas, e aí já é um novo passo, né? Fora os alertas de possíveis fraudes, a gente também consegue analisar se o comportamento como um todo dentro daquela loja está correto ou não. Se eu tenho uma quantidade maior de pessoas do que o normal dentro daquela loja, se eu tenho uma pessoa numa região do vídeo fora do padrão, enfim, todo o comportamento do cliente, independente da informação do PDV, também é possível, numa segunda instância, se vocês quiserem, dar esse tipo de alerta. Tudo bem até aqui? Tudo certo, tudo certo. Acho até que tem algumas perguntas aqui que foram feitas que você matou 90% delas aí já. Ah, boa, já vou revisar. Eu, inclusive, complementando, né? O que eu gosto de falar sempre. Gente, a gente aquele troféuzinho que está ali atrás, ó, do Top 100 Open Startups, a gente é a empresa número 1 do país em inteligência artificial, eleito por essa empresa imparcial, idônea, que é o 100 Open Startups. Então, projetos de inovação com inteligência artificial, realmente a gente está na ponta, é uma empresa Deep Tech, e por isso que a gente se associou a mercados justamente para levar esse tipo de situação de tecnologia de ponta para vocês. E eu sempre contextualizo aqui à medida do que é possível e do que é viável, né? Claro, hoje com inteligência artificial, o céu é o limite. A gente consegue identificar tudo, praticamente. Um ponto que eu já vou me antecipar é justamente a questão do custo-benefício. A gente trabalhou aqui eu acredito, né, Alessandro, talvez a gente está há mais de 2 anos aqui conversando e desenvolvendo e aprimorando essa solução para chegar nesse ponto ideal. Então, antecipando também outras perguntas que podem até ter. É possível identificar os produtos que estão na mão dos clientes ali? Sim, é possível. Só que em 100% dos casos, o prejuízo que você tem, os 4% de prejuízo com fraude, né, que é a média do mercado, é muito inferior ao custo da tecnologia para poder identificar quantos produtos a pessoa levou para frente do PDV. Então, a gente não está fazendo a análise de ele pegou um produto na prateleira e botou no bolso, ele pegou 10 produtos e sobe por 8.
Não. Não por questão do custo-benefício. Já antecipando essa questão para vocês, reitero. Seria possível fazer isso, mas o custo da tecnologia para conseguir fazer isso não justifica o volume de perdas que a gente tem naquelas lojas. E eu vou até expandir isso, tá? Não só para mercados de autoatendimento, mas para mercados também. Essa é a realidade, a gente já participou de vários projetos nesse sentido. Então, esse ponto é muito importante. A gente está levando para vocês uma tecnologia ideal em termos até mesmo de custo-benefício, para poder ter uma otimização do recurso e do humano. Outro ponto muito importante, a questão da otimização do humano. É claro, eu costumo falar sempre quais são os limites da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela não é criativa, ela não tem pensamento estratégico e ela não tem consciência. Essas três coisas, elas são intrinsecamente humanas. Então, o humano, cada vez mais, com a tecnologia, com a inteligência artificial, ele tem que se tornar mais humano ainda, por incrível que pareça, para poder trazer o que é intrínseco nosso. Então, a gente vai analisar ali todos os casos, todas as operações que aconteceram na loja e vai trazer para o humano terminar essa análise de onde ela acha que tem uma probabilidade maior de fraude. Exatamente para o humano usar a sua análise de sagacidade ali, identificar com criatividade, por exemplo, se um cliente está na piscina, pegando cerveja dentro da loja, ele entrou 10 vezes durante o dia e só pagou na 10ª vez, para a rede neural, ela vai entender como 9 operações fraudulentas, mas na última não foi. Então, é o humano que tem que analisar, não, peraí, o cara tá pegando cerveja, indo para a piscina, eu acho que ele pagou no final do dia, deixa eu analisar a última transação, beleza, ele pagou 10 cervejas e não somente uma. Então, vira a página, essa é a capacidade humana da análise sobre a IA. Por isso que eu falo que a gente potencializa o trabalho humano. Potencializa até mesmo no sentido de custo, né? Ao invés de você ter uma pessoa dedicada 24 horas, ou várias pessoas, dependendo da quantidade de lojas, olhando todas as transações para identificar onde é que tem fraude, você coloca para analisar esses 80% dos casos e o humano vai ter o seu tempo otimizado, então potencializa o trabalho humano nesse sentido. Esse é um ponto relevante que eu queria trazer também. Bom, otimização do custo-benefício, é importante a gente falar disso. Já vou virar, então, para perguntas e respostas, tudo bem? Beleza, tudo bem. Isso, acho que o Luzando tem uma... Luzando, ele tem uma... Boa, vamos lá. Fala, Turílio, bom dia. Nicolau, algumas perguntas, na verdade, né? A primeira delas a gente está falando em near real time, o processamento ele acontece no ato, e as notificações são em tempo real, ou a gente está falando em processamento batch, né? D-1, D-3, como é que funciona? Cleverson, eu vou deixar essa até para você, porque tem a questão na ponta aí, né? Então, você consegue trazer essa resposta para a gente? A gente tem ali um time, acho que de 10 segundos. Tá, então em real time. Legal. A questão das anomalias, né, digamos assim, os comportamentos fora do padrão, né, a gente está conseguindo identificar item ou produto. Quando eu falo item, a pessoa, vou dar um exemplo aqui de um cenário, a pessoa ela entrou no estabelecimento, pegou 4 Coca-Colas, e aí o sistema ele identifica que ela pegou 4 Coca-Colas, ou pegou 4 itens, independente, se seja Coca, se seja salgadinho, sorvete, ou a gente não tem ainda... talvez aí um algoritmo para identificar produtos ou itens. Não tem um algoritmo para identificar produtos ou itens. Ela não está identificando os produtos ou itens que ele está pegando ali. Simplesmente pela questão do custo, tá, Luzandro? É porque... Pensamento, né? Primeiro, a identificação do produto mesmo, ela tem um processamento muito maior. E segundo, porque os produtos variam imensamente. Então, a gente precisaria ter anotação de visão computacional, às vezes, específica até por região geográfica. E o custo disso aí é que vai para a estratosfera. Então, de fato, ela não está olhando as mãos ou os produtos que estão nas mãos dos clientes. Então, o que vocês estão enxergando, basicamente, são comportamentos suspeitos. A pessoa entrou, saiu, né? Exato. Mas eu não estou contabilizando, perfeito. Entendi. Comportamento da pessoa dentro da loja e cruzando informação com o PDV, cruzando informação com
quantos produtos foram bipados, foram cancelados, não foram cancelados, tem ou não tem transação financeira naquele momento, cruzando várias informações nesse sentido para potencializar o resultado. Tá, e aí desculpa até me alongar, mas são combos de perguntas mesmo, porque esse assunto muito me interessa. O nosso maior problema, falando de mini mercado aqui, eu não sei para qual que é o público, mas falando de mini mercado, o nosso maior problema das ocorrências, ela não vai estar naquele roubo descarado, né? Que a pessoa vai, pega o produto, coloca dentro de uma mochila, ou pega e sai. Isso aí é 3% dos problemas que nós temos. O nosso maior problema é no cara que ele vai até o PDV, simula uma compra, ou ele vai e cancela alguns produtos e vai embora, né? O que identificaria que essa pessoa, ela está com 4 itens, foi no PDV, é um comportamento. Como é que eu vou travar que essa pessoa pagou, de fato, pelos itens que ela está levando? Isso. Ela não vai identificar quantos itens ele está levando. Aqui nesse caso em tela, por exemplo, ó, ele está na região do PDV sem gerar transação. Ele está fingindo que está pagando. Novamente, esse daqui, ele teve um comportamento similar ao de um comprador. Ó, ele foi para lá, voltou, pegou produto, passou, mas ele não identificou o pagamento ali naquele momento. Não identificou a transação. Então, ele não esteve na frente do PDV pagando, mas ele esteve dentro da loja como um comportamento de cliente e não teve transação correspondente. Nesse daqui na tela é o outro caso que você comentou. O cara começou a cancelar produtos. Cancelou, bipou 10 e cancelou 2, 3, algo assim. Uhum. Ou até mesmo esse daqui que houve uma operação não realizada. Ela bipou todos, ok, mas fez o QR Code ali, mas a operação não foi realizada, não foi concluída, por exemplo. Uhum. Então, a gente elenca essas operações com a maior probabilidade de fraude e traz para o humano terminar de fazer essa análise. Até linkando com a sua primeira pergunta, se é em real time, na maioria dos casos, os clientes eles nem fazem análise em real time, tá? Eles fazem mais se eu tenho o cadastro do cliente, no final do dia, deixa eu otimizar o custo. Não vou ter um posto de monitoramento só para isso. No final do dia, uma pessoa vai lá e faz essa análise. É isso, perfeito. Paula? E Jonathan, não sei quem levantou primeiro. Fique à vontade. Boa tarde. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Eu acho que eu entendi ali o ponto do Lusandro, que eu acho que é o nosso maior caso também. Os nossos maiores casos aqui nos nossos mercados o cliente vai até o PDV, às vezes ele bipa o produto, faz o barulho do bip, mas não entra para o carrinho. E o cliente, na maioria das vezes, ele não confere. Então, ele está levando 10 produtos, ele bipou 10, mas entrou 9 no carrinho. E a gente só consegue ver isso na hora de tirar o relatório da compra e analisar vídeo por vídeo. Ou então o cliente vai até o PDV, passa todos os produtos dele, vou pegar mais um chocolate aqui, que está bem na frente do caixa ali, e aí ele acaba não bipando porque ele esqueceu, e aí essa é a maioria dos nossos casos. Acho que é o mesmo caso do Lusandro ali. Esses aí a gente não conseguiria pegar com esse novo sistema, né? A gente só conseguiria pegar casos, movimentações suspeitas, que nem você falou ali, ou então casos que o cliente cancela, que como o Lusandro falou, é os nossos menores casos aqui nos nossos mercados. Isso, Paula. Infelizmente, reitera a questão do custo-benefício, sabe? Não faria sentido a gente chegar com uma solução tecnológica que vai conseguir identificar isso, mas vai custar mais do que o volume de fraude que a gente tem mensal ali naquela loja. Sim, concordo. Mas está certinho, é isso mesmo. O Jonathan, depois o André ali. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Cleverson. Bom dia. Duas perguntas. No caso dos nossos clientes aqui, existem alguns casos do cliente entrar, consultar algum preço, de repente não é atrativo, ou não é o que ele estava querendo, e ele devolveu o produto na prateleira. Por ele não ter levado a mercadoria, vai gerar uma anomalia, só pelo fato dele ter bipado o item lá e não ter finalizado a transação? Vai sim. Provavelmente vai sim, ele vai identificar ali como a pessoa ficou na frente do PDV, bipou e não teve transação correspondente. Isso mesmo. Ok. Aí a outra pergunta as minhas câmeras que nós utilizamos aqui é a Amiibo 3 da Intelbras. Ela é compatível aí com o sistema? Dá para incrementar ou não?
Cleverson, você já tem essa informação mais fácil? Já, na verdade, assim, se a gente tiver acesso à câmera direto via IP, o problema é que, às vezes, pelo Mibo, eu não consigo acessar o encoder, fazer algumas configurações. Mas se eu conseguir acessar a câmera direta na sua rede, de forma remota, eu consigo, assim, daí fazer as configurações necessárias ali. Pelo Mibo, eu não consigo. Isso a gente já tentou ali pelo aplicativo da Mibo. Realmente, ela tem algumas configurações ali que ela, mesmo sendo ADM, ela não deixa a gente fazer ali as configurações, definir, né? Fazer configurações. Tá, aí nesse caso, Cleber, você precisa fazer um teste, é isso? Ainda? Não, é você precisa estar no local lá com um notebookzinho, daí você vai colocar o IP da sua câmera, aí a gente precisa acessar o IP da câmera com login e senha de ADM da própria câmera, daí a gente consegue fazer as alterações ali e as configurações necessárias para funcionar com a IA, tá bom? Ah, tá. Então só a configuração que vai precisar eu estar lá no local para fazer isso junto contigo. Passou isso, ela vai... Se for Mibo, tem que ser dessa forma. Realmente não tem como a gente fazer via Mibo, porque ela existe, eu não sei, é algumas travas, alguma coisa que tem na Mibo ali que não deixa a gente, pela aplicação, né, da Mibo ali, não deixa a gente configurar aí o que a gente precisa, tá bom? Beleza, obrigado. Que isso. Pode falar, André. Estou destravando aqui o microfone. Consegui falar. Então, aqui são algumas questões aqui, vou ser bem sucinto para a gente conversar a respeito desse assunto. A primeira questão é o seguinte, são o tratamento das ocorrências, tá? Eu vi o pessoal falando aí sobre a quantidade de itens, né? Como é que a gente consegue identificar quantos itens pegou, ou a pessoa normalmente insere no carrinho, depois exclui, ou então nem passa no carrinho. Então, são separado em duas questões aí, né? O Mercatus, né? O Mercatus Pay, ele está fazendo registro também de ocorrências. A gente está falando aqui de IA, mas o Mercatus Pay ele também está fazendo registro de ocorrências quando o cliente inclui os produtos e quando ele exclui os produtos. Então, tem um primeiro registro aí que é feito pelo Mercatus Pay, independente da IA da Nulic aí, né? Então, tem lá a inclusão e a exclusão dos produtos e a finalização. Lá nessa transação, a gente consegue ver o que foi pago e o que não foi pago. Ok, isso daí é quando o cliente ele insere os produtos no carrinho. Aí, beleza. Quanto a isso, eu tive um caso aqui, né? O caso era de um porteiro aliás, de um segurança do condomínio, e o segurança, né, que deveria estar fazendo a segurança, estava roubando. Então, esse cara, ele tinha um modus operandi. O modus operandi dele era incluir os produtos, ele excluía e pagava aquele de valor mais baixo. Beleza, muito bom de achar, até mesmo sem a IA. Um outro modus operandi dele era o seguinte: ele passava um produto, ele abria o processo de pagamento e aí ele passava os demais produtos nesse processo de pagamento. Com isso, e aí aproveitando que o Oséias está aí na chamada, com isso o Mercatus não gera a lista de produtos que ele não chegou a incluir no carrinho. Seria interessante, caso o cliente ele tiver aberto uma outra tela, na verdade, nesse caso aqui, no processo de pagamento, que o Mercatus também registre em log, tá? Que o cliente passou outros produtos. Dessa maneira, eu não consegui identificar quais os produtos, eu só consegui quando ele insere no carrinho de compras. Quando ele não insere no carrinho de compras e ele só faz de conta passando lá no BIP do leitor de código de barras, esses daí não gera log. Seria importante que gerasse log. Beleza. Com relação agora à IA, eu estava falando aqui sobre os logs do Mercatus. Com relação à IA, eu gostaria aí de aproveitar, não sei quem é que vai dar essa informação, até registrei a dúvida aí. A primeira dúvida sobre a IA seria o seguinte: eu queria que vocês detalhassem, o Cleverson passou aí o processo de uma maneira bem en passant mesmo, né? Sem a gente ver tantos detalhes, mas especificamente,
quais são as anomalias e explicar cada anomalia daquela, porque às vezes, né, a descrição da anomalia a gente não consegue identificar muito bem o que foi que aconteceu ali. Se vocês puderem passar isso, seria legal. E a outra questão sobre a IA é o seguinte, para facilitar a nossa vida e termos mais agilidade, né? E nesse caso lá do segurança, eu consegui identificar as ações passadas dele, né? Ou seja, do passado, daquele dia para trás, todas as vezes que ele tentou, que ele procedeu com esse modus operandi, de incluir produtos, tirar e pagar apenas um dele. Eu peguei lá os 4 últimos números do cartão dele, fui para o histórico e vi todas as vezes que ele passou por lá e consegui identificar outros produtos que ele furtou. No caso da IA, a sugestão que eu tenho aqui para dar, não sei se é possível fazer, é colocar aquele indivíduo que a IA percebeu, no caso aí, esse exemplo que está em tela, tem uma moça aí, eu não sei se é possível que a gente consiga pegar o passado dessa moça. Todas as vezes que ela foi, uma vez que ela já foi pega em furto, para a gente pegar o para trás, a partir da IA, né? A partir da IA, a IA pegando aquela cliente em vezes para trás. No meu caso, isso seria muito importante porque eu não tenho controle de acesso, então não tenho cadastro de clientes, tá? Então seriam essas 2 questões que eu gostaria de pôr aqui sobre a IA. Maravilha, boa. Indo de trás para frente, você bem aqui sucinto. A identificação facial sim é possível, a gente consegue utilizar. Eu chamo atenção para a questão da LGPD, né? É um ponto bem sensível em relação à LGPD, fazer o blacklist e o whitelist. Agora, te respondendo só tecnicamente, sim, mas é outra tecnologia, tá? É só a tecnologia da identificação facial realmente naquela câmera. Os alertas, a gente está falando de pessoa na área de compra sem gerar transação, ou seja, a pessoa ela ficou parada na frente do PDV, tipo esse daqui, parada na frente do PDV sem gerar transação, não teve transação naquele momento. A pessoa pode entrar na loja, ter um comportamento similar ao de alguém que está comprando, mas não gerar transação, ou seja, ela não ficou parada na frente do PDV, mas esteve dentro da loja com um comportamento similar ao de alguém que está comprando. A pessoa pode cancelar alguns produtos na frente do PDV, então ela bipou vários produtos, cancelou vários produtos, ou cancelou um produto. Esse é outro tipo de alerta também que vai chegar. E pode ter tido algum problema durante o pagamento. Então, aqui, ó, transação não concluída. É outro tipo de alerta que também chega. Cleverson, esqueci algum, será? Ok. Não, tranquilo, é isso aí. Boa, basicamente são esses, André. Não sei se o Jonathan ainda estava com a mordida aqui. O Jeff. Pode falar, Jeff. Fala, pessoal, bom dia. Então, aproveitando a deixa aí, pelo menos do momento que eu entrei até então, não foi citado muito a respeito do controle de acesso, que é um ponto, até que eu conversei com o Toribio essa semana, né? E deixar aqui como reforço da sugestão a importância da homologação de outras empresas, né, que hoje é homologado com o Control-ID. A gente, por exemplo, trabalha com as 3 principais aí do mercado, Intelbras, Hikvision. Eu acredito que, aproveitando que tem muitos possíveis prospectos aí da E4, que também possa ter essa necessidade, né? Então, deixar aqui a importância desse ponto aí, que eu acho bem bacana, inclusive, essa inclusão aí de não se resumir somente às câmeras e também ter essa solução aí do controle de acesso. Maravilha. Legal, Jeff. Acho que eu vou para as perguntas aqui do chat, pode ser? Sim, vamos aproveitar. Deixa eu ver qual que ainda não foi respondida. Considerar também quando faz leitura depois exclui, já foi. Prazo de ativação completa da solução, Cleverson, acho que é melhor contigo essa. Geralmente ali a gente, para fazer as configurações iniciais ali, jogo bem rápido mesmo, a gente consegue fazer tudo no mesmo dia, a partir do momento que cai para nós ali
dentro do cronograma que nós temos, né? E depois precisamos fazer esse agendamento ali com o cliente. É um prazo geralmente de uns 5 dias, até que tudo seja ali tratado, configurado, tal, e a gente precisa de um prazo ali também do parceiro para poder fazer a ativação. Então, geralmente se leva-se, a partir do momento que chegou a proposta para nós, 5 dias para fazer tudo estar ativo, tá? Caso o cliente nem chegue no totem, sim, ela consegue identificar isso, não precisa chegar no totem, tem comportamentos, alertas ali que não necessariamente o cliente está na frente do totem e ela está monitorando a área inteira da loja. Mensagem do WhatsApp chega em tempo real ou demora mais tempo? Cleverson, acho que é a integração com vocês. Aí tem que ver com a integração com a API. E essa resposta aqui eu vou ficar devendo, mas eu pergunto ali depois e posso responder no particular. Eu pergunto ali para o Oséias, né? O Oséias acho que já saiu, ele não está aqui no momento, mas eu pergunto para o Oséias como é que é esse time aqui. Eu não vou responder algo errôneo aqui para não... Maravilha. Boa, vou concluir por aqui, tá bom, Cleverson? Ou Jonathan, se quiser fazer mais pergunta. Surgiu uma outra dúvida. No caso, entraram 3 clientes, um caso real, tá? Entraram 3 clientes na loja e cada um comprou sua quantidade de cervejas. O primeiro pagou, o segundo pagou, o terceiro... nesse caso foi até esquecimento, não foi furto. A gente percebeu ali realmente... Não, só um minutinho, porque às vezes o pessoal pode sair às 11. Pessoal, se puderem ficar mais um minutinho, tem uma surpresa para vocês aqui no final. Deixa eu segurar um pouquinho. Desculpa, Jonathan, só para não deixar o pessoal que vai sair às 11 sair pontualmente às 11. Segue adiante. Tranquilo. Aí, ou seja, eles entraram no mesmo acesso, os 3 amigos. Um pagou 4 cervejas, o segundo pagou 4 cervejas e o terceiro esqueceu de pagar as 4 dele. E levaram as 12, cada um com a sua sacolinha individual. Nesse caso, identificaria essa anomalia ou não? É um caso meio atípico. O primeiro pagou 4 cervejas, o terceiro pagou e o quarto não bipou nada, é isso? Foi embora? Isso, não bipou nada, só botou na sacola. Provavelmente ela vai identificar sim, porque tinham 3 pessoas, então ela vai esperar ali o comportamento das 3, 4 pessoas, né? Sim, entendi. Provavelmente sim. É claro, IA, assim, inteligência artificial, ela não é reto, né? Ela não tem uma objetividade nas suas questões. Depende muito de oclusão, às vezes uma pessoa ficou atrás da outra para a câmera, pode ter algumas situações que acaba não identificando. Mas, a grosso modo, Jonathan, sim, ela vai esperar todas as transações. E pelo fato de estar em grupo, né? Então ela já vai gerar um ponto de interrogação ali, pelo fato de estar em grupo, né? Quantidade de pessoas maior do que o normal também, isso daí. Alessandro, não combinamos antes, mas você sabe, tem posso disponibilizar aqui o material? A gente... Nicolau tem uma surpresa aqui. O Nicolau também, ele é escritor, né? Tem materiais aí produzidos. E diz aí, Nicolau, o que você está querendo fazer aí? Boa, maravilha. Exatamente para poder fomentar não só essa aplicação específica, mas a aplicação de inteligência artificial como um todo nos negócios. Eu disponibilizei esse e-book, fiz esse e-book, que não é só um e-book, também não vou estender muito por causa do tempo, mas tem outras questões acessórias ali. Quem acessar o e-book, quem adquirir o e-book vai conseguir identificar isso, e criei um cupom específico para essa situação aqui, válido até hoje, 23h59 do dia. Stop Furtos vai dar 90% de desconto aí, é mais simbólico mesmo, é só para poder... 90% de desconto. Isso, é só para dizer que não foi de graça. Mas está criado o cupom exatamente para esse grupo aqui, válido até o final do dia. Quem quiser vai conseguir acessar e pode, inclusive, agendar uma sessão de mentoria ou de apoio como um todo, não só em relação a IA em visão computacional, mas como um todo nos seus negócios. Estou pronto para poder fomentar cada vez mais a gente trabalhar com inovação, com inteligência artificial, trazer tecnologia para os nossos negócios. Obrigado. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, a gente colocou como alvo fazer 1 hora, né, até 11 horas. Se ainda tiver alguma dúvida ainda, fiquem à vontade. Senão, a gente vai estar encerrando esse momento aqui e vamos estar combinando próximos momentos. Luzandro, você quer falar algo? Cara, só uma última dúvida aqui.
em relação à acurácia, né? Hoje eu entendo que a ferramenta ela é viva, né? Então você vai enriquecendo ela para ficar com a acurácia mais próxima de 100%, né? Hoje nós estamos em quanto por cento falando de ferramenta para identificar esses padrões? A gente não está colocando regra na imagem, né? Então, assim, depende de uma série de questões. Por exemplo, essa questão da oclusão é um problema sério. Se entrarem duas pessoas e por acaso ficar 100% ocluso ali, ela não vai conseguir identificar. Salvo questões dessa forma, justamente por não colocar regra na imagem, por ser machine learning e deep learning, nossa acurácia ela tende a ser 100%, porque ela não vai trabalhar só com um dado para fazer essa análise. Ela está convertendo tudo em metadado e entendendo o padrão desse metadado. Então, Luzandro, a acurácia está bem próxima de 100%, sim. Beleza, obrigado, pessoal. Depois a gente pode entrar em mais detalhes do situações fora do comum que vão tirar essa acurácia, mas no comum ela traz uma acurácia próxima de 100%. Muito bem. Bom, quero agradecer a todos aí pela participação, pela presença. Muito obrigado. Conte com a gente e vamos para a próxima. Isso aí. Obrigado. Gente, um Parabéns. abraço. Valeu, Obrigado. obrigadaço. Valeu. Valeu. Esse vídeo vai ficar gravado, né, Felipe? Vai ficar gravado. Aham. Tá, depois você envia ou o Alessandro envia? O Alessandro me envia. Então tá bom. Valeu. Tá bom?